Olá, Shalom Namastê. Aqui é a Thaisa Luongo, sou taróloga intuitiva e terapêutica, sou professora de yoga e dos movimentos, trabalho com Sound Healing, que é a terapia através do som. E bem-vindas e bem-vindos a esse vídeo, tá? Gratidão a todas as pessoas que estão assistindo. Eu sei que eu demoro um pouquinho para lançar esses vídeos da jornada, mas eu sempre, quando eu posso, eu volto aqui, né? Então vamos lá. O nosso herói, né, que aqui a gente está contando a jornada do herói através dos arcanos maiores do tarô. Então o nosso herói que começou a jornada lá no louco, né, passou pelo mago, o 1, passou pelo 2, a sacerdotisa, passando pelo 3, a imperatriz, passando pelo 4, o imperador, o 5, papa, passando pelo 6, os enamorados, o 7, o carro, o 8, a força, passando pelo 9, o eremita, quando ele começa a já entrar mais profundamente ainda no caminho do autoconhecimento. Passa pela roda da fortuna, o 10, onde ele já começa a sentir que as coisas, né, um anúncio de que as coisas vão mudar. Passando pelo 11, a justiça, entrando no 12, que é o enforcado, que começa já o caminho do sofrimento, né, um aprendizado através do sofrimento. Passando pelo 13, a morte do ego, a morte né, o fim dos ciclos. Passando pelo 14, a temperança, o 15, o diabo, né, que são as amarras, a tudo aquilo que é tóxico, né, são os hábitos, vícios, crenças limitantes, tudo aquilo que a gente se prende e se apega, que é para favorecer mais o nosso eu inferior do que o eu superior. Passou depois pela torre, o 16, né, quando a torre vem, ela vem com raio e vem para quebrar as estruturas que não são muito fortes, que seria esse nosso ego inflado, né, o ego em desequilíbrio, sabe, ideias, crenças que elas não estão tão enraizadas na nossa essência, né, na nossa base. Então vem a torre para quebrar tudo, para vir o 17, a carta da estrela, né, que já entra no caminho da esperança, o caminho da cura, passando pelo 18, que é a carta da lua, né, a lua que é uma carta onde é uma energia, onde o nosso herói precisou resgatar, né, muito essa sabedoria dele, que ele teve lá como a sacerdotisa, que seria né, a intuição dele, se conectar mesmo com uma intuição, com essa força, vamos dizer, essa conexão que mostrou para eles, né, essas sensações, essas imagens, que mostrou para eles, mostrou para ele que se ele seguisse isso, né, essa intuição, ele daria melhor, né, ele se dava bem. Então ali na sacerdotisa ele já aprendeu muito a usar a intuição dele, né, muito a derramar as águas dele, as emoções, entrar mais em contato com as emoções dele, né. E aí chegou na lua, que foi a nossa última carta, né, o nosso último arcano maior do último vídeo. Volta lá, se você não assistiu, volta lá para assistir. No final desse vídeo aparece aqui a playlist, e aí tem lá todos os vídeos de todos os arcanos. Então assim, quando ele chegou na lua, ele precisou resgatar novamente essa conexão com a intuição dele, né, e escutar, entender assim que através do estado meditativo, através, sabe, dessa conexão de si, de entender as suas emoções, entender que nós não somos as emoções, mas que, né, a gente precisa olhar para elas, mas não significa, né, que nós somos elas. Então assim, nesse estado então de mais meditativo, de mais calma mental, de mais presença, né, de mais presença mesmo no presente momento, ele começou também a entender que o inconsciente dele, o subconsciente dele,
estava enviando insights, né, durante a noite, durante o sono, né, meio que assim, é aquela coisa assim que a gente só consegue escutar essa voz dos insights, da intuição, quando a gente está conectado, quando a gente está mais em equilíbrio, quando a gente está presente no presente momento. Porque se eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô com a cabeça pensando ali, aqui, ali, eu não sei, eu não tô conectada, né? Eu não tô presente aqui, não tô falando na minha presença de estar falando com vocês. Então, assim, pode ser que venha ideias na minha cabeça para continuar falando aqui para vocês, mas como o meu pensamento vai estar em outro lugar, eu não vou conseguir captar, né? Então, assim, quando a gente não está presente no momento, né, no agora, né, com a nossa atenção no agora, a gente perde muita oportunidade, a gente perde muitas respostas, né, porque também as respostas, a gente, assim, elas estão dentro da gente e estão no nosso dia a dia. As oportunidades também. Então, por isso que é muito importante a gente parar, respirar, sabe, se a gente perceber que a nossa cabeça está em todos os lugares, menos naquilo que a gente está fazendo. Para, respira, né? Fala, por hoje eu não vou pensar nisso, por hoje eu não vou me preocupar com isso, por hoje eu vou focar no presente e no agora. Então, quando ele entende que quando ele se conecta com o agora, quando ele sabe, e ele entra numa vibração mais meditativa mesmo, ele consegue escutar esses insights, essa intuição, né, essa voz do eu superior, falando para ele, falando ainda as coisas que precisava ainda reajustar, falou assim, olha, você está fazendo um bom trabalho, tá? Você está seguindo, esse caminho que você está seguindo está certo, só que precisa também só dar uma ajustada em algumas outras questões aqui dentro, vai só um pouquinho ali, um pouquinho mais profundo para você entender que assim, essa voz do eu inferior, ela tem uma raiz um pouquinho mais profunda, tá? Só que como eu falei no outro vídeo, né, assim, a gente não pode ficar só querendo cavocar, que a gente sempre vai achar alguma coisa, né? O importante é você pegar e ir profundo, entender, pegar a mensagem e dali viver o seu dia a dia no agora. Porque é no seu dia a dia, no agora, que você vai encontrar a cura. Né? Óbvio, a gente vai encontrar cura se a gente ficar aqui matutando, olhando, mas você entende que a vida passa muito rápido, os dias voam, né? A vida passa e quando você vai ver, você fala, ops, eu curei, mas e aí? Cadê meus amigos? Cadê minha comunidade? Cadê minha família? Cadê esses anos, né, esses anos que eu perdi, que eu poderia estar saindo, que podia estar curtindo, que podia estar viajando, eu fiquei... Então, é importante você olhar, você ter os seus momentos do dia onde você para, você respira, centra, né, faz um download do dia, né, à noite faz o download do que aconteceu, sabe, reflete. Mas é isso, é um momento. Depois viva o seu dia, né, porque quando você viver o seu dia ali, você pode encontrar respostas, né, das questões que você tem de si, né, basta ficar atento. Então, assim, ele lá na Lua, ele começou a acessar mais o lado yin, né, dele, e só que, como eu falei ali, ele entendeu que existem polaridades, e ele já tinha, né, ele já tinha vivenciado isso, essas duas polaridades, mas o yin muito forte na sacerdotisa, e na imperatriz, e o yang muito forte no imperador. Mas ele sabia, assim, ele ainda não entendia muito, ele sabia que existiam essas duas forças, mas ele ainda não sabia que eram duas forças complementares até chegar na Lua. Quando ele chegou na Lua, ele falou assim, sim, existem duas polaridades, só que são polaridades complementares. O yin e yang, a luz e a sombra, né, são dualidades, são polaridades que uma precisa existir para a outra existir, né? Se só uma existir, não existe o equilíbrio. Então, o que ele passou? Ele
Na Lua, quando ele chegou na Lua, ele começou mais a se aprofundar nas emoções, escutar mais a voz da intuição, escutar mais os insights, ter sonhos, né? Ficar mais atento aos sonhos, entrar nessa questão até mais onírica, coisa da metafísica, no mundo metafísico. E ele percebeu que também as coisas começaram a clarear para ele. Já na estrela, as coisas começaram a clarear, sair aquela escuridão toda que estava no caminho do sofrimento, para as coisas já começarem a clarear, para chegar na Lua, ele vê que a Lua está cheia. Nossa, graças a Deus, existe clareza, não existe só escuridão, existe a luz. E aí foi quando ele caminhou até o nosso arcano maior de hoje, que é o Sol, o nosso astro-rei, né? O Sol, esse lindo, né? É uma energia bem yang, né? É uma energia de brilho, é uma energia de sucesso, é uma energia de completude. Então, assim, o que o nosso herói entendeu? Opa, peraí, é verdade, existem essas polaridades. Então, agora aqui como a Lua, eu não posso ficar só no yin, só no passivo, só no tentar compreender, acolher. Mas eu também preciso trazer esse meu lado yang para poder entrar na ação, sabe? Para poder ir em busca daquilo que eu desejo, né? O brilhar, essa energia toda que a gente tem, esse brilho que irradia dentro do nosso ser e reflete em todos os lugares que a gente vai, né? Então, assim, ele entendeu, falou assim, tá, agora eu refleti, né? Na Lua ele refletiu o que aconteceu ali no caminho do sofrimento, ele parou, refletiu, a cura já estava no caminho dele quando entrou a estrela, sabe? Porque a gente precisa integrar, né, as coisas, internalizar. As coisas acontecem com a gente, mas a gente também não pode, por isso que no yoga a postura mais importante que tem é o Shavasana, que é a postura do defunto, que é no final da prática a gente fica deitado de barriga para cima. Por quê? Porque é nessa parada onde o corpo consegue naturalmente se equilibrar e absorver os benefícios da prática. Então, por isso que ele precisou passar pela Lua antes do Sol, para ele poder parar um pouco, ficar um pouco na passividade, para conseguir internalizar os aprendizados, né, ali no caminho do sofrimento, e entender, tá, eu entendi o que eu preciso fazer, eu entendi as ferramentas que eu adquiri, eu entendi como o meu emocional ficou, como que eu posso fazer para melhorar, mas agora eu preciso ir para ação. Então, quando ele chega aqui no Sol, ele vai totalmente assim para ação e atrás do que ele deseja. Ele começa a trazer, olha os girassóis, a leveza, né? Você vê que é uma carta amarela, então é a leveza, porque até então ele estava pesado, né? Ele veio do caminho de sofrimento, ainda com aqueles resquícios das coisas serem ajeitadas. A Lua, querendo ou não, é uma energia, né? Essa energia mais emocional, ela é um pouco mais densa, né? Porque existe profundidade, né? Existe assim uma coisa mais séria, vamos dizer. Aí ele falou assim, tá, agora deixa eu espanar, né? Deixa eu espanar aqui o pó, deixa eu dar uma agitada aqui e agora eu vou rumo ao que eu quero, a minha felicidade, né? Ao sucesso, à abundância, à fertilidade. Eu vou brincar mais, né? Uma carta que tem essa criança representando nossa criança interior, sabe? É o resgate dessa nossa criança interior que lá atrás, principalmente no caminho do sofrimento, foi esquecida, foi deixada para trás, porque ela estava machucada, ela estava ferida. Então, quando ele começou a entrar ali na estrela, na Lua, ele começou a entender que, peraí, existe uma criança ferida dentro de mim, né? Que ela tem medos, que ela tem inseguranças,
que ela tem essa sensação de abandono. Mas espera aí, como que eu posso curar essa criança interior? É acolhendo ela, é acolhendo e deixar ela ser quem ela é. E não abafar ela. Deixar ela ser travessa, brincalhona, leve, né? Que vê criatividade e oportunidade em tudo. Né? Porque criança pega... Né? Isso daqui é uma carta para criança, é um mundo que se transforma em um tapete voador, né? A criança adora pegar as coisas e transformar no mundo delas. Então ele começa a se reconectar com essa criança interior, na paz, olha, assim, né? Onde está esse cavalo, esse vermelho aqui, mostrando também a paixão, né? A paixão de viver a vida, a paixão de querer seguir a sua vida. Então, assim, o nosso herói percebeu que o que acontece? O sol ele nos fornece o nosso alimento. Né? Sem o sol, a gente, né, as árvores, né, as plantas, tudo, elas não têm como fazer fotossíntese, como crescer, como virar um vegetal, virar algo que, né, que vai transformar em um fruto, em um legume que seja para nos alimentar. Né? A gente precisa do sol para isso. Tanto que você percebe que tem regiões que nem quando bem ali no norte, né, do mundo, que passa muitos meses sem sol, parece que é noite o dia inteiro, que é o inverno, e no verão é quase 24 horas de sol. Então você percebe que as frutas, os legumes de lá, eles acabam ficando muito grandes, porque eles recebem toda hora essa luz do sol, esse alimento. Nessa época, né, eles ficam grandes, aí depois no inverno, né, eles não conseguem nem crescer, porque é escuro o dia inteiro, não existe a luz, não existe o sol, a luz do sol para eles poderem fazer a fotossíntese. Então, assim, o nosso herói falou assim, o sol é vida. O sol traz alimento e o sol nos dá vitamina D. Né? A gente precisa dessa vitamina D, que é essa alegria, que nos dá alegria, né? Que nos dá essa vontade de fazer as coisas, né? A motivação de seguir aquilo que a gente quer. Né? Quantas vezes a gente se vê cansado, um pouco no estado depressivo, sabe, para baixo, e a gente percebe assim, aí vai no médico, a primeira coisa que eles olham que é vitamina D. Né? Ah, tá embaixo, então é por isso. Então, assim, porque não tá tomando muito sol, não tem. Vamos repor. Então, assim, quando aí você começa a repor a vitamina D, se sente mais saudável, se sente mais com vida. Então, o que ele chegou à conclusão? De que sol é vida, né? Então, assim, ele falou assim, então ele entra nesse arcano maior, sabe, para em busca da vida dele, de volta, para trazer a vida dele de volta. Porque assim, ele veio já de uma jornada, ele já está vindo de uma jornada longa, né? Imagina, a gente já está na carta 19, ele já está quase no final da jornada, nosso herói. Então ele já passou por muita coisa, coisas boas, coisas ruins, aprendizados, pessoas. Então ele chegou agora e falou assim, agora eu mereço viver a minha vida na alegria, na leveza, com o sucesso, sabe? De ir fazer as minhas coisas, na abundância de saber que existe vida dentro de mim e vida nesse mundo. Olha que coisa mais linda, né? Então, assim, ele entra nesse arcano com uma vibração diferente. Né, e ele tanto ele tanto compra essa ideia do sol, né, desse brilho, ele assume esse sol dentro dele, que daí ele percebe até que aonde ele vai, as pessoas olham para ele, falam, nossa, uau, tá com um brilho diferente, nossa, tá com uma cara que você tá, né, as pessoas falam isso, nossa, você tá bem, está com um brilho diferente, as pessoas notam. Por quê? Porque ele irradia a luz dele.
E quando a gente irradia a nossa luz, o nosso brilho, o nosso sol, inspira as pessoas ao redor a fazer isso. E acolhe também as pessoas que precisam, né? Às vezes tem uma pessoa que está ali na sombra, está precisando um pouco do calorzinho do nosso brilho, tá precisando um pouco, né, dessa iluminação toda, dessa clareza toda que o sol traz. Porque até então, de algo meio escuro, obscuro, de repente, vem o sol e clareia tudo. Né? O dia clareia e você fala, agora eu consigo enxergar as coisas melhor. Né? Então, assim, essa aqui é uma carta muito bonita, é uma carta que a gente pode muito se inspirar nela, principalmente nesse momento, onde o mundo anda tão complicado, com umas bizarrices que acontecem por aí, sabe, as pessoas egoístas, são pessoas que, sabe, não trabalham mais em prol da comunidade, só do todo, só trabalham para si, por si. Então, assim, sabe, as relações, elas não estão mais tão fortificadas, as coisas estão muito jogadas, está tudo muito bagunça, a economia não está boa, são guerras. Então, a tendência é realmente da gente começar a sucumbir a tudo isso e começar a ficar para baixo, começar a se isolar, começar a não ter mais vontade de fazer as coisas, de não ver os amigos e família, sabe, de ficar na sua, de não querer falar com ninguém, de entrar num estado mais depressivo. Então, assim, então, por isso que é interessante agora, nesse momento, a gente trazer esse brilho nosso, lembrar que existe, porque reforçar e fortalecer esse brilho, porque nesse momento a gente está precisando de pessoas assim e de você. Quanto mais você tiver essa consciência que você tem um brilho, que você precisa brilhar esse mundo, esse brilho, ele ajuda muito com todo. Porque imagina, eu tô aqui brilhando, você tá aí brilhando, ele ali tá brilhando, ela ali tá brilhando, o brilho se aumenta, aí essa egrégora positiva, a luz aumenta. A gente precisa de luz nesse mundo. Chega de escuridão, chega de sombras. A gente precisa das sombras, elas existem, nós precisamos olhar para elas não vão embora, só que a gente precisa também trazer a luz. A gente agora está num modo que só olha para a sombra, né? É muito fina a linha, né, assim, do autoconhecimento, quando se fala assim, a gente tem que abraçar nossas sombras, ser as nossas sombras. Sim. A gente precisa aceitar, olhar, abraçar, acolher, mas a gente não pode só ficar presa nelas. A gente tem que lembrar que existe luz, e nós temos as nossas luzes, e que essas luzes precisam ser brilhadas para a gente, sabe, acordar a luz nesse mundo, que é o que está precisando. Então aqui até mesmo eu faço um chamado para os guerreiros da luz acordarem, assumirem essa batalha e lutar pela luz desse planeta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixe o seu recado, por favor, deixe seus comentários, dê um like se você assistiu aqui, dá um oi só para saber que você assistiu até aqui, porque parece que ninguém está assistindo esse vídeo, então eu tô terminando porque eu sei que alguém um dia vai assistir. Então, mas é isso, né? A gente precisa também dessa motivação. Cada um tem que motivar o outro, cada um tem que apoiar um outro pra gente, sabe, perceber que a gente tá no caminho certo. Né? Porque senão é isso que acontece. A gente acaba sucumbindo, ninguém fala nada, ninguém fala porcaria nenhuma, por que eu vou fazer? Então o mundo está muito assim jogado. Ninguém me fala para ninguém, o pessoal só reclama, só critica, ninguém fala que está bem, ninguém fala nada, Então a gente acaba desmotivando. E tá aí, geral. Tá muito mais, você vê muito mais pessoas desmotivadas do que motivadas. A gente precisa fazer esse esforço, tá bom? Porque tem que pensar assim, mas eu tenho que pensar nos outros. Tá, então pensa assim, que você vai ajudar o outro para depois se ajudar. Porque quando você ajuda o outro, você auto se ajuda. Né? É o caminho da ação e reação.
né? Assim. Então, é isso. Lindo dia para vocês. Gratidão e até o próximo vídeo.